Bora lá, mais uma live. 10ª live. Vamos chegando. Boa noite. Vamos entrando aí mais uma live. Nossa 10ª live. Hoje com dúvidas sobre viagens econômicas e eficientes. Vamos chegando aí que eu já vou compartilhar as melhores perguntas que eu recebi. E responder dúvidas também de quem quiser mandar. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live, hein? Jornada das Viagens Infinitas, gente. Estamos aqui, ó, com um pezinho lá já. Hoje é a nossa 10ª live. Viemos aí de uma sequência, segunda semana consecutiva, live todos os dias, nesse mesmo horário. E hoje é a 10ª live, estamos encerrando essa sequência aqui de vários assuntos que eu vou recordar aqui, assuntos que a gente falou sobre viagem, sobre milhas, assuntos que fizeram, né, que fazem com que a gente tenha muita economia nas viagens e conforto. E hoje fechamos porque segunda-feira a gente começa as aulas da jornada. Para quem não está inscrito ainda e não sabe o que é o evento, chegou aqui, caiu de paraquedas agora, a jornada é um evento que eu faço gratuito de 3 aulas, tá? E onde eu ensino caminho, o passo a passo, o atalho, para que vocês consigam realizar todas as viagens dos sonhos sem comprometer o orçamento da família. A gente aprende a viver uma rotina que gera recursos para a gente viajar e a gente aprende a viver uma viagem gerando recursos para uma nova viagem, tá? Esse é um conceito que mudou a minha vida e muda a vida de várias outras pessoas, que é o conceito do looping das viagens infinitas. Se você ainda não vive esse conceito, se você não entrou nesse looping ainda, esse aqui é o lugar certo para você aprender que a sua vida, tudo que está ao seu redor, essa internet aqui que vocês estão assistindo essa live, provavelmente o dispositivo que vocês estão assistindo a live, se for um telefone celular, enfim, tudo isso pode virar viagem na vida da gente, tá? E na jornada das viagens infinitas, vocês vão ter clareza, exemplos muito práticos, muito passo a passo, clique a clique, de como é que vocês vão fazer para modificar tudo que está ao redor e transformar em viagem, tá? Então, a jornada é um evento que eu faço com esse objetivo de mostrar para vocês que existe um caminho que vocês podem seguir e vão realizar qualquer viagem, tá? Sem que comprometa o orçamento. As viagens começam a caber dentro do nosso orçamento, porque a gente aprende a viver esse looping de viagens infinitas, que é a gente viver uma rotina diária que gera recursos para a gente viajar, e esses recursos vão baratear os itens da nossa viagem, e cada viagem a gente também gera recursos para uma nova viagem, tá? Então, quem não está inscrito, se inscreve lá na jornada. O link fica aqui na bio do Instagram, que são aquelas letrinhas que ficam abaixo da foto do perfil. Se inscreve lá, entra na nossa comunidade e fica em alerta, porque segunda-feira a gente já começa com tudo, pé na porta, aula 1, tá bem? Hoje eu recebi, quem vem acompanhando aqui as lives, né, às sextas eu faço a live Tira Dúvidas, tá? Então tragam dúvidas se vocês tiverem e quiserem. Mas para eu deixar a live preparada, eu já trouxe algumas dúvidas que eu recebi. No direct, que eu recebi na caixinha de perguntas lá dos stories, tá? E aí eu selecionei umas perguntas bem interessantes e trouxe umas dicas aqui bem pontuais, que a gente vai ver muito na parte de milhas, como é que a gente consegue, né, determinadas coisas que eu sei que vocês às vezes ficam aí meio indecisos nas escolhas, tá? Então a ideia hoje é trazer essas dúvidas gerais, tá bem? E aí o que tivemos aqui, tá, até agora, hoje é a 10ª live.
E o que a gente está fazendo aqui, né? Todas essas 9 lives, mas essa de hoje, tratam estratégias para a gente baratear as nossas viagens, tá? E a grande chave, o grande segredo, tá? É o planejamento. Não tem jeito, tá? Não existe forma de você viajar melhor e mais barato sem ser você mesmo planejar a sua própria viagem, tá bem? E o que significa planejar? Significa você traçar um plano com estratégias específicas com foco em um determinado objetivo. Então é essa linha de raciocínio que eu sigo aqui. E a gente coloca sim as milhas aéreas dentro dessas estratégias, mas seguindo um caminho, percebam, um caminho que a gente tem que ter a clareza do começo, do meio, do fim e onde as milhas entram nesse caminho, tá? Eu falo muito que as milhas aéreas sozinhas, elas não vão planejar a viagem para você, tá? Mas elas são uma excelente ferramenta de economia. E o grande benefício disso tudo é tornar uma viagem que, a princípio, poderia ser até impossível financeiramente. Ela passa a ser viável, tá? Não só possível, viável, e ela vai caber dentro do orçamento com as estratégias certas. E aí, o que é preciso, então, para gente conseguir planejar uma viagem bem, com eficiência e ter todas essas estratégias de um método, tá? Se a gente segue um método, que é nada mais nada menos do que uma linha de raciocínio organizada, com um passo a passo, a gente tendo clareza de qual é a próxima etapa, esse plano, ele se realiza se a gente cumprir as estratégias que a gente se propôs a fazer, tá? Então não tem como dar errado. Dá muito certo para mim há anos e dá muito certo para outras pessoas nas quais já aprenderam a metodologia e aplicam na vida delas, tá? Então essa foi uma revisão, o que a gente viu aqui até agora? Ó, eu passei em lives, as lives estão todas no YouTube, numa playlist em sequência. Então eu passei aqui já nas lives formas de vocês economizarem em cada etapa da viagem. Já passei o passo a passo de toda a viagem para vocês planejarem. Falei sobre as milhas aéreas, fiz uma live inteira só de acúmulo de milhas aéreas, para vocês aprenderem aí a acumular e não terem mais dificuldade com isso. Falei de passagens aéreas baratas, se não me engano foram 2 lives só falando sobre passagens aéreas. Mostrei exemplos práticos aqui na tela do computador para vocês fazerem emissões baratas sem dificuldades também. Falei de tarifação aérea e essas estratégias de emissões. Também quebramos muitos mitos sobre formas de viajar barato. Boa noite para quem está chegando, bem-vindos. E também falei sobre hospedagens, como é que vocês economizam nas hospedagens de vocês, como é que vocês reservam hospedagem. Falei sobre a multiplicação das milhas e cartões de crédito, que foi a live de ontem, que foi excelente também. Uma live super completa sobre os cartões de crédito. Então, olha só, nós percorremos aqui nessas lives um longo caminho, tá? Quem perdeu as outras lives, vale a pena tirar um momento aí e maratonar, porque tudo isso nós vimos em lives, tá? E tudo estratégias que eu mostro na tela, que eu explico exatamente como é que vocês aí podem aplicar na realidade de vocês, tá bem? Para vocês conseguirem realizar qualquer viagem. Não é difícil, tá? Requer um certo trabalho, você precisa colocar a mão na massa um pouquinho, tá? Mas vale muito a pena, tá? A economia que a gente tem financeiramente, o retorno é absurdo, tá bom? Então, na jornada, vocês vão ver a oportunidade de concatenar todas as ideias de todas as lives, tudo que eu apresentei para vocês, todas as estratégias, vocês vão ter na jornada a clareza do passo a passo completo. Então, por isso que é importante, né? As lives eu trago todos os temas mais quentes que vão ajudar vocês, mas na jornada vocês vão ter o caminho completo e a gente fecha as 3 aulas da jornada com chave de ouro, tá? Para vocês realizarem qualquer viagem. Depois da jornada, a vida de vocês muda completamente com relação à clareza que vocês têm de planejar a viagem, de comprar viagem, de pagar a passagem aérea, tá? Então, isso tudo vai mudar para quem participar da jornada, tá? E o que é esse tema aqui? São estratégias para a gente fazer viagens mais econômicas e mais baratas, mais econômicas e sem abrir mão de conforto, tá?
A minha linha de viagem econômica aqui é uma linha de viagem em família. A gente precisa de certos confortos. Eu viajo com criança, para quem viaja com crianças, tá bem? Então, não são viagens mochilão, viagens assim pra gente super economizar, né? Aquelas viagens que a gente não paga nada e vai com a mochilinha nas costas e seja o que Deus quiser. Não é isso, tá? São viagens onde a gente consegue ter economia, mas também prezando o que a gente deseja de conforto, tá bem? Para quem eu não falei ainda, boa noite, bem-vindas. Então é isso que eu venho ensinando vocês aqui, a planejarem as viagens de vocês de forma mais barata, de forma que caibam aí no orçamento de vocês e seja uma viagem eficiente, ou seja, com o máximo de aproveitamento, tá? Existem oportunidades, tá? Oportunidades que passam diariamente pela gente e a maioria não vê, não se atenta. E são essas oportunidades que eu estou trazendo, principalmente na Jornada das Viagens Infinitas, para vocês começarem a ter clareza de para onde vocês precisam olhar, sem ter muito trabalho, sem tomar muito tempo do dia, para onde vocês precisam olhar para vocês começarem a construção da próxima viagem de vocês, tá? Essa construção, as milhas aéreas, né? Todas as estratégias de milha, gente, elas não acontecem assim de um dia para o outro, tá? Então, eu sei que às vezes não parece urgente. Você pensa assim, mas eu nem vou ficar aqui ouvindo o que ela tá falando. Tô nem pensando em viajar agora. A gente tá em abril, né? Quase maio. Então, assim, quem tem criança às vezes nem tá de férias, nem tá pretendendo viajar por agora. Mas a sua viagem das férias de julho, ela começa agora. A sua viagem das férias de dezembro, ela começa agora. A sua viagem das férias do ano que vem, do meio do ano que vem, ela começa agora, tá? Quanto maior a antecedência, quanto melhor você se preparar, quanto melhor você conhecer sobre milhas e aplicar as estratégias certas, mais você vai economizar. E quanto mais você economizar, mais qualidade você consegue aplicar na viagem que você está fazendo e mais viagens você consegue fazer, tá? Então, vale a pena. O grande benefício é que vocês vão viver experiências muito melhores e gastando muito menos. E conhecer lugares que a gente às vezes jamais pensou, né? Às vezes a gente pega uma viagem aí, cota, e pensa, pelo amor de Deus, isso aí nunca eu vou conseguir fazer um negócio desse. E as milhas aéreas trazem essa possibilidade pra gente, tá? Da gente viver sonhos que de outra forma, que bancando tudo no dinheiro, a gente de repente nem conseguiria. A maioria das vezes é isso. E aí, gente, perguntas bem direta, bem objetiva aqui. A dúvida do amiguinho pode ser a sua dúvida também. Eu trouxe aqui, eu trouxe na tela, vou mostrar uns exemplos para vocês das melhores dúvidas que eu recebi, tá? Trouxe algumas dúvidas. Se alguém tiver mais dúvida e se tiver dúvida do que eu estou falando, vai mandando aqui nos comentários, tá? Que aí eu vou respondendo também. Primeira dúvida que eu recebi aqui foi sobre o programa do Esfera. Para quem não conhece, o Esfera é um programa de acúmulo de pontos do Banco Santander, tá? Qualquer ser humano pode entrar no site do Esfera e criar um cadastro, maior de idade, tá? E criar um cadastro. O cadastro é gratuito, você não precisa pagar nada. E aí, você pode, através de compras, né? Tem várias formas dentro do Esfera de você juntar pontos lá. Esses pontos são uma forma de recompensa, tá? Mediante gastos que você vai fazendo, ou no cartão de crédito do Banco Santander, ou nas compras lá no site do programa Esfera. E você vai juntando um montante de pontos ali. Esses pontos que estão no Esfera, eles viram milhas, ok? Então, a pergunta foi como não expirar pontos no Esfera. Porque o que acontece? Esses programas, eles têm um limite, tá? Se não me engano, a cada 2 anos o ponto expira. Então, a gente tem que estar atento. Quem acumula aí precisa olhar a conta do Esfera, se já tem conta lá no Esfera, para ver se não tem pontos a expirar. E qual é a forma que nós temos de não expirar pontos no Clube Esfera? É assinando o clube, tá? Vou mostrar aqui para vocês, para quem não conhece, o que é o Clube Esfera e como é que vocês vão fazer para não deixar os pontos expirarem. Porque às vezes a gente tá juntando ali, né, lentamente. Mas entendam, gente, que todo acúmulo, ele precisa ser estratégico. Se você tá acumulando pontos no Esfera, tá?
Tudo bem que você tá aí, não vai cumprir os 2 anos, seus pontos estão expirando, mas se você tá acumulando pontos no Esfera, acumule por um motivo, acumule por um objetivo. Não fica só acumulando lá pontos no Esfera, porque de repente o Esfera não é o programa mais adequado para a viagem que você vai querer fazer, tá bem? Então repensem nisso. E aí não fiquem deixando pontos lá aleatoriamente, não, acumula com foco para usar. Tá? Com foco no objetivo, monta a estratégia direitinho que dificilmente vai expirar. Agora, se ainda assim expirar o truque que a gente tem, vou virar aqui para vocês verem. Para quem não conhece ainda, esse aqui é o site do Esfera, tá? E aí, esse programa, né, tem a parte dele de clube, que é uma assinatura que vocês podem fazer. A assinatura você paga um valor mensal e acumula milhas, tá? E normalmente as assinaturas de clube, elas dão alguns benefícios. Por isso que eu falo, tem vantagens em assinar um clube, é vantajoso em muitas das vezes, porém precisa estar bem alinhado com a sua estratégia, com o seu objetivo, tá bem? E aí, respondendo à pergunta da amiga que foi: como fazer para os pontos de Esfera não expirarem? Então, você precisa assinar um clube, tá? Então, aqui, ó, quando você faz a assinatura do clube, os pontos não expiram, mesmo aqueles que foram acumulados fora do clube. Então, se você já tem um acúmulo aí para expirar, se o Esfera é interessante estrategicamente para você, faça uma assinatura do clube, tá? Porém, se atentem a quando assinar o clube, ok? Então, você tem outros benefícios aqui, descontos na compra dos pontos do Esfera, tá? Condições especiais em campanhas de transferência, desconto no catálogo de viagens, mas eu dificilmente uso isso daqui. Descontos em produtos e serviços do Esfera, taxa zero, isso daqui é bem legal, tá, gente? Taxa zero para transferência expressa de milhas. Então, quando a gente precisa pegar uma campanha de multiplicação das milhas na hora de transferir os pontos, isso aqui é legal porque não tem taxa e vai rapidinho, tá? Você pega a campanha e participa do Esfera para uma companhia aérea. Isso é bem legal para quem assina clube. Então, são essas vantagens, tá? Você precisa de menos pontos no Esfera para conseguir fazer uma transferência, porque o limite mínimo é menor. Então, existem vantagens que você precisa analisar dentro de um clube, mas respondendo a pergunta, sendo bem direta e específica, para não expirar os pontos no Esfera, é só fazer uma assinatura de clube. Lembrando que vale a pena sempre que for estratégico. E aí, engatando aqui na outra pergunta, que foi exatamente uma pergunta ligada à outra, vale a pena ter um clube de assinaturas, tá? E qual? Mais uma vez, acabamos de ver aqui o Clube Esfera, tá? E aí, vocês vão se perguntar, poxa vida, mas será que vale a pena eu fazer uma assinatura de um clube, pagar mensalmente por milhas, para receber milhas? E aí eu digo para vocês, se você tiver uma estratégia dentro daquele clube, né, dentro daquela companhia, vale sim, desde que, tá? Desde que você pague barato nas milhas. E aí, o que acontece? Como é que vocês fazem para pagar barato nas milhas, tá? Hoje eu trouxe até um exemplo, vou mostrar para vocês do Clube Smiles, tá? Porque o Clube Esfera hoje, tá? Se você for assinar ele hoje, ele tá caro, não tá valendo a pena. Eu te falaria, não assine um Clube Esfera hoje, porque tá no preço cheio, é o preço normal. Normalmente você paga aí são R$40, R$42 por 1.000 milhas, tá? Ou por 1.000 pontos no Esfera. Isso é um valor alto, é um valor caro, tá bem? Eu vou ensinar para vocês agora como nunca mais vocês vão ter dúvida sobre a assinatura de clubes e quando é que vale a pena você tomar a decisão e assinar um clube, tá? Eu vou dar o exemplo aqui da Smiles para vocês, que hoje está com promoção de adesão. Então, o que os clubes fazem, gente? De tempos em tempos, por isso que eu falei, olha o planejamento aí. As coisas, elas não são na hora que você quer, tá? É na hora que estão acontecendo. Nesses momentos, você tem que estar planejado porque você está preparado para pegar as oportunidades, tá bem? E são essas oportunidades que a maioria das vezes a gente passa no dia a dia, elas passam pela gente no dia a dia, a gente não pesca, tá? Então, no Smiles, por exemplo, tá? Vamos lá. Promo de adesão do clube. A gente tem promo, tá valendo até o dia 30 de abril, tá?
está nesse momento. Inclusive, quem tem estratégia de Smiles aí, pode agora assinar o clube, porque a gente vai ver aqui que tá valendo a pena, tá? Então, de tempos em tempos, promo. Os clubes fazem uma campanha onde eles vão te oferecer bônus para você assinar o clube. Toda campanha vale a pena? Não. A gente precisa fazer conta, tá? E é isso que eu vou ensinar agora para vocês. A fazerem a conta. Tem que fazer conta, gente. Não tem jeito, tá bem? A conta é muito simples. Regrinha de 3, vou mostrar como vocês vão fazer. E para sempre, toda vez que vocês tiverem dúvida em uma assinatura de clube, é a mesma conta que vocês vão fazer, tá? Então, primeira coisa é ler a regra da campanha. Recebeu a notificação de que estamos em promo. Essa promo vale a pena? Vamos calcular, tá? Regra. Receba 14 mil milhas na hora. São 1.000 milhas do plano e 13 mil de bônus, tá? Essa é a campanha. E aqui é o valor, tá? Do clube. O clube mensal é R$42, tá bem? A gente pode fazer assinatura anual parcelada e anual à vista. Normalmente, em termos financeiros, acaba valendo a pena esse anual aqui à vista. Porém, a recomendação que eu dou agora, tá? Para todos vocês aqui do Instagram, para os meus alunos, a recomendação que eu tenho passado é que, como a Gol está passando por recuperação judicial, tá? Não recomendo fazer um plano desse daqui anual à vista, porque isso aqui é uma coisa mais de longo prazo, e nem um anual parcelado. O que eu recomendo que vocês façam? Um mensal. Por quê? A recuperação judicial está acontecendo, a gente tem notícias aí de uma provável fusão entre Azul e Gol. Então, assim, o mercado das milhas, ele é muito dinâmico, sabe? A gente tem que acompanhar. Então, pra gente fazer as coisas com segurança, fique aqui no plano mensal, tá bem? Hoje, a minha recomendação é essa. Amanhã pode ser outra. As coisas mudam, tá? Mas hoje é que faço o plano mensal. E aí eu vou ensinar vocês a fazerem as contas, tá? Já deixei preparadinho aqui. Como é que a gente faz as contas para qualquer promoção, qualquer clube? Nunca mais vocês vão ter dúvida se vale a pena ou não assinar um clube, tá? Vamos lá. Smiles no plano 1.000 custa R$42 por mês. Não assinar o anual no momento, tá? Os bônus são 13 mil milhas de bônus que você vai ganhar, mais os 1.000 do plano, ok? E aí vocês vão acumular no primeiro mês, 14 mil. Então, o acúmulo, a progressão de acúmulo, eu botei aqui 6 meses. Por que 6 meses? Porque é o período mínimo que a gente precisa de fidelidade, tá? Então, aqui, ó, primeiro mês 14 e nos demais meses 1.000. Então, até 6 meses, o total acumulado será de 19 mil milhas, tá bem? E aí, o total pago vai ser em 6 meses de R$252. Aqui agora é que entra a conta. Você tem que saber o quanto você vai acumular no tempo e quanto você vai pagar nesse tempo, tá? Para você saber o quê? Quanto que custa 1.000 milhas. Porque todo o cálculo do milheiro é baseado em 1.000. Pra gente saber se tá caro ou se tá barato. Essa é a nossa base de cálculo, tá? Então, 1.000 é uma regrinha de 3 daquela da titia da escola, tá? Então, eu gasto R$252 para 19 mil milhas. E quanto será, né, o X, quanto será que eu vou gastar por 1.000 milhas, ok? Então, a conta é muito simples. É só dividir e deu R$13,26. Isso aqui é um ótimo valor de milheiro, tá, gente? Ótimo valor de milheiro. Milheiro da Smiles, se você comprar ele a 13, 14, você tá pagando muito bem, tá? Então, assinar um clube com esse valor de milheiro aqui é muito bom. Pensa aqui, olha só, no plano sem campanha, você iria assinar por R$42. Você tá assinando o mesmo plano por R$13,26. Tá vendo a diferença? Então, pra sempre, isso daqui cara, isso aqui é aula minha que eu tenho lá no curso pros meus alunos, tá? Tô passando aqui pra vocês o passo a passo. Vocês nunca mais vão ter dúvida na vida de vocês sobre uma assinatura de clube. Pra qualquer clube, a conta é exatamente o mesmo raciocínio, exatamente o mesmo, tá? E aí vocês podem pensar assim, será, né, que o que eu faço, né, comprando a R$13 1.000 milhas? O que isso pode me render? Que tipo de economia? Eu trouxe um exemplozinho, assim, de uma economia que vocês podem ter, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo manter aqui a busca, peraí. Uma passagem aérea, tá aqui. Uma passagem aérea, tá? Lá na Smiles para Salvador. Um trecho aqui agora para junho, tá? Real, essa busca aqui é agora. Rio de Janeiro, Salvador,
15.800 milhas. Se você, né, fez o plano, adquiriu as suas milhas lá, 1.000 milhas por R$13,26, essa passagem para você, para Salvador, tá saindo a R$209,50. Vale a pena ou não vale a pena, gente? Claro que vale. E aí vamos ver quanto é que custaria, né? Essa passagem é uma passagem até que tá barata. Quanto é que custaria essa passagem se a gente fosse pagar no dinheiro? Deixa eu ver aqui se eu tô com o print dela aqui, que eu fiz a busca. Vamos jogar ela aqui de novo. Esse site da Gol, ele sai. Passagem aérea é assim, gente. Sai, volta. Falei que é no dia 6 de junho, né? 6 de junho. Aqui, ó. Deixa eu ver. 14... 280. Cara, peraí, deixa eu ver se é esse mesmo voo. Não, esse é de 8 horas da manhã. De 8 às 10 da manhã. Vamos procurar o mesmo voo aqui. Vamos ver se tem ele aqui. De 8 às 10 da manhã. Aqui. Então, esse voo aqui tá R$280 o trecho, tá bem? Então, você já teve uma economia aí de R$70 mais ou menos no trecho. Bota aí uns 140 na ida e na volta e multiplica isso daí por uma família de 4 pessoas, tá? Então, é a economia que vocês podem ter só com essa... Sabe? Isso aqui é mínimo, gente. Só com essa continha, assinando um clube, tá? De 1.000 milhas, assinando ele na hora certa, na campanha certa, na promoção certa, tá bom? Então, é assim que não tem mais dúvida sobre devo ou não assinar um clube, tá? Está na hora ou não. Esperem o momento certo e saibam calcular. Saibam exatamente se a gente está pagando, porque isso daqui é milha que a gente consegue pagando, né? A gente está investindo dinheiro. Saibam investir, né? Comprar barato, tá? Comprar num preço justo e não a R$42 reais lá o milheiro, que vocês viram que fica muito diferente. E aí, se vocês fazem a mesma estratégia pagando R$42 reais o milheiro, na verdade, na hora de emitir a passagem, você ficaria no prejuízo, né? Porque você comprou as milhas por R$42 reais 1.000, e aí na hora de fazer a sua emissão, que estava R$280 reais no dinheiro, em milhas acabou que você pagou muito mais, tá? Então saibam fazer essa conta. Ela é bem simples, o raciocínio é esse e é para sempre esse, tá? Então sejam estratégicos, tá? Saibam traçar bem um plano. Tenham um método e participem da jornada, porque lá na jornada eu vou falar muito sobre qual é o caminho para vocês traçarem esse plano, para ajudar a vocês tomarem decisão. O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Tá? Então a jornada serve para levar vocês no caminho completo, tá bom? E aí, mais uma pergunta aqui pra gente continuar. Uma pessoa me perguntou assim, eu não tenho milhas o suficiente ainda, né? Eu consigo também economizar? Sim, tá? Você tem a opção de assinar um clube para conseguir, nesse esquema que eu falei, dessa forma que eu falei, mas você tem a opção também de comprar as milhas. Então, tem estratégias também, datas específicas, que, por exemplo, o milheiro da Smiles, você compra com facilidade e frequência a R$14, um pouquinho acima do que a gente viu no clube aqui agora, que foi R$13 e pouco. Então, você compra com frequência na Pagou, você tem os cupons de 80%, então você consegue comprar a R$14. Então, se você comprar nesse valor, perceberam que a emissão, na hora de fazer, ainda assim, comprando as milhas que você não conseguiu juntar, que você ainda não tem, como fica mais barato? Então, não é só, né? Às vezes não é só a gente juntar as milhas. Eu falo muito aqui sobre juntar as milhas de forma orgânica, sem que a gente gaste por isso. Mas às vezes, ainda assim,
vale mais a pena a gente investir na compra das milhas do que investir direto na compra da passagem aérea no dinheiro, tá? Na maioria das vezes. Se você usar essas estratégias aqui, comprando milhas a esse preço, na maioria das vezes vai sair mais barato você emitir com milhas, tá? E outra coisa, a gente tem um artifício, né? Um benefício, tá? De quem é clube lá da Smiles também, que é o Viagem Fácil. E temos também na Azul um equivalente que se chama tarifa congelada, tá, gente? O que é isso? Se você encontrou, por exemplo, né? Eu falei pra vocês que as coisas no mundo das milhas, elas ocorrem não no tempo que a gente quer, tá? A gente tem que saber o que a gente quer, ficar atento para as coisas quando acontecerem lá, né? Nas milhas, que é tudo cíclico. As promoções, as campanhas, elas se repetem. De tempos em tempos elas voltam, tá? Então, você tem que estar preparado e tem que estar sabendo o que você quer, tá? E aí, o Viagem Fácil da Smiles, você achou uma passagem, tá? Para emitir de milhas e você não tem as milhas ainda na conta suficiente. Se for uma tarifa do Viagem Fácil, você consegue guardar aquilo até você juntar as milhas. E aí, você tem um prazozinho aí de algum tempo antes da sua viagem de você quitar em milhas aquela passagem aérea, tá? É muito útil, tem uma taxa, mas é muito útil às vezes para um voo internacional, às vezes você está procurando uma emissão e não tá achando, encontrou uma emissão super barata, tá? Vale a pena você pagar uma pequena taxa, que em vista do preço das passagens aéreas, as taxas são pequenas, você paga essa taxa e guarda essa passagem para você e quita em milhas depois, tá? A tarifa congelada da Azul funciona da mesma forma. Você congela a tarifa da Azul que você achou em milhas e aí depois você quita, tá? Dentro do prazo estabelecido, tanto, se não me engano, são 60 dias antes da sua viagem acontecer. Aí você precisa quitar em milhas aquela viagem. Mas é um grande artifício, tá? Para quem não tem ainda as milhas na conta, tá? E aí, depois da estratégia montada, você tem várias formas de você conseguir as milhas. Se não tá dando organicamente, parte para esperar uma compra a um bom preço, fazendo a continha aqui que eu ensinei para vocês, tá bem? Se vocês adquirirem milhas a um bom preço, sempre vai valer a pena emitir, vai ser sempre melhor do que você fazer essa emissão no dinheiro, tá bem? Então é isso, tá? Essas dúvidas que eu recebi hoje. Vimos aqui até agora, hoje é a nossa 10ª live, gente. Foram 10 lives de conteúdos assim, ó, diretos, específicos, com exemplos, com contas, exemplos práticos e na tela para vocês verem, tá? Foram 10 lives aqui, hoje é a 10ª. E vimos muitas possibilidades da gente economizar nas viagens, tá? Muitas, muitas mesmo. A gente tem possibilidade de economizar em todas as etapas. Não é só na passagem aérea. As milhas não vão dar pra gente só passagem, tá? Elas podem dar pra gente a hospedagem, elas podem dar pra gente aluguel de carro, elas podem dar ingresso, tá? Até alimentação, tá bem? A gente tem lá o programa do UOL Accor, que inclusive estava esses dias fazendo campanha com as Smiles. Então, assim, usem isso, sabe? Deem o primeiro passo. Não é difícil, não é nada difícil. Tem várias estratégias, a gente não precisa aplicar todas ao mesmo tempo e nem precisa aprender tudo ao mesmo tempo. Mas deem um passo, deem um primeiro passo, porque aí vocês vão ficar empolgados, vão ver o potencial que isso tem e aí vão avançar no conhecimento, tá? Isso traz um grande potencial de, assim, ó, viagens, vou botar uma ordem de grandeza para vocês. Experiência minha, tá? Da minha viagem internacional que eu fiz para Colômbia. Eu fiz uma simulação na internet só de passagem e hospedagem para ser paga no dinheiro. Simulei na internet, tudo bonitinho, mesma quantidade de dias. Tava saindo para mim essa viagem só com a hospedagem e a passagem mais de 30 mil reais, porque era alta temporada, foi dezembro que eu viajei para 2 pessoas, eu e meu marido. E eu falei para vocês, assim, eu fiz essa viagem, apliquei todas as estratégias que eu podia, tá? Eu fui, voltei, passei 10 dias na Colômbia e gastei 12 mil reais com tudo, com alimentação,
sem economizar nada, porque na Colômbia eu achei tudo barato, então só comi em restaurante, tá? Nem usei a estratégia de ficar num apartezinho com cozinha para cozinhar, não, tá? Eu comi só em restaurante, fui nos melhores restaurantes, fui onde eu não economizei com comida, não economizei com passeio, fiz compras, trouxe presentes para minha família, para os meus filhos, e eu tô falando que eu gastei 12 mil reais com tudo. Numa viagem que qualquer pessoa que simulasse aqui pela internet iria começar gastando 30 mil, tá? Só na passagem e só na hospedagem. Então, isso é só para vocês perceberem a diferença de ordem de grandeza que planejar uma viagem, aplicar as estratégias, seguir, realizar, tem de você dar o seu cliquezinho aqui na internet e comprar meia viagem, porque não resolve tudo, é só passagem, hospedagem, normalmente bota assim um transfer, um passeio e tal, mas não resolve o teu roteiro, não resolve onde você vai comer. Então planejar, de qualquer forma, você vai ter que se organizar, você vai ter que saber o que você quer fazer, saber que atrativos tem no lugar, você vai precisar fazer alguma pesquisa. Então por que não aprender a fazer as etapas completas? Seguir o caminho do zero até planejar a sua própria viagem, tá? E assim ter esse tipo de potencial de economia. Isso porque eu fui para Colômbia. Se a gente for para lugares que são mais caros, se a gente for para a Europa, se a gente for para os Estados Unidos, e essa ordem de grandeza, esses valores, eles se distanciam muito mais, tá? Então, se atentem para isso. Esse é o meu recado para vocês aqui hoje da última e 10ª live, tá bem? Então, viemos trazendo aí, ó, muitos assuntos, trouxe muita coisa legal, tirei muita dúvida bacana, tá? Espero de coração que vocês tenham aproveitado. Me doei aqui com o maior carinho do mundo para entregar o que eu pude de conteúdo para vocês, tá bem? Espero vocês lá na Jornada das Viagens Infinitas, porque quem participou de alguma live, quem gostou da live, vai amar a jornada. Porque na jornada eu entreguei e foi total. As aulas estão assim muito boas, de verdade, tá? Tem que se inscrever na jornada, porque eu mando a aula só para quem está inscrito, tá? A gente tem uma comunidade, tem os avisos, é tudo organizado, é tudo planejado, tudo bonitinho. E o resultado final, o poder que isso tem aqui, vocês vão ver então na jornada o poder de economia que esse negócio tem, tá? Às vezes assim, às vezes eu olho e fico pensando, meu Deus do céu, eu fico assim, pregando isso, sabe? Propagando isso, porque eu falo, cara, as pessoas têm que entender o quanto isso é bom, o quão valioso esse conhecimento é e quantas oportunidades a gente tem, tá bem? Então, era isso, é possível viajar bem barato, não é difícil, requer um certo trabalho, requer tempo para vocês se dedicarem como se dedicaram hoje, para adquirir um pouquinho de conhecimento. E é só dar o primeiro passo, botar o pezinho na água e começar. Depois vocês vão gostar, vão se aprimorar e vão cada vez economizar mais viajando melhor, tá bem? Muito obrigada quem participou aqui de 1, de 2, de 3, de 5, de 10 lives, tá? Muito obrigada pela presença de vocês até este momento aqui. Não perca a chance de transformar de vez a maneira de você viajar, tá bem? Tendo muita economia e mantendo aí o que você deseja de conforto. Vejo vocês lá no evento, lá nas aulas da Jornada das Viagens Infinitas, tá bom, gente? Tchau, uma boa noite pra vocês e bom final de semana.